Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Roberto Gil Camargo, que agora passa a falar um pouco a partir da entrada dele no doutorado. Então, o doutorado vem na carona da Uniso, né? Que aí eu entro no CAPES, entro na Universidade de Sorocaba em princípio, para coordenar os trabalhos do grupo, né? Que Entrou no Colégio Dom Aguirre primeiro. Primeiro no Colégio Dom Aguirre. E depois ia para a faculdade. Eu sempre entrei meio na sua cola, viu? Não, assim, você no Colégio Dom Aguirre, você parece que se afastou para entrar na faculdade. Isso, peguei a diretoria de Centro de Comunicação. Isso, daí eu entrei para substituir. Tinha que largar alguma coisa, larguei uma das coisas que eu mais amava fazer, que era o grupo de teatro Catarsis, que foi sugestão da Sônia Schebel, né? E aí chegou um momento que eu precisava deixar alguma coisa, tinha que deixar o grupo, porque já estava pensando, você por isso também, que eu falei na dupla. Essa dupla. Então, daí, mesmo no colégio, eu entrei para te substituir, no fim acabei ficando um tempo. Logo depois eu fui para a Uniso, né? No grupo Catarsis, que foi no primeiro momento, eu estava meio com dificuldade de levar as duas coisas, porque eu tinha um outro grupo, né? E eu não tinha ainda esse jogo de pegar dois grupos. O grupo universitário tinha um outro comportamento, era alunos que entravam, que saíam, tinha um fluxo mais breve do que o outro, que eles ficavam mais tempo, né? Mas logo fui me adaptando e fazendo testes, e entrando novos alunos e tal, e o grupo foi, de tal forma, a Uniso foi entrando na minha vida, que como professor e nessa atividade de teatro, que eu acabei abrindo mão do grupo que eu tinha, né, de teatro, que era o Grupo Artes, esse desde o Paulo Betti lá. E eu falei, quer saber, vamos incorporar. Daí eu trouxe gente do Grupo Artes para o Catarsis, e eu falei, vamos fazer aqui, né, para não ficar dividida as energias e tudo mais. E aí eles estão comigo até hoje, né, minha família e mais alguns que eram do grupo anterior. E aí, também, a partir da minha entrada na Uniso, eu tenho mais condições, inclusive, de bancar um doutorado numa universidade que eu queria fazer. Eu queria muito estudar com a Helena Katz, que é uma pessoa que eu admiro muito, gostava muito. Eu estava, inclusive, viajando nessa época, estava na Europa, dando aula em Portugal, e eu escrevi... ia fechar a matrícula no doutorado, e a gente tinha que escolher os professores, e a Helena, todo mundo queria, né? Helena, Santaella e tal. Eu mandei um e-mail para o Ramon, eu falei assim, Ramon, vá na PUC, fique lá na porta da Helena Katz, entregue a minha matrícula que eu quero fazer com ela. E não diga que não pode. Aí depois, outro dia ele mandou um e-mail para mim, eu acho que eu estava lá em Paris, não sei. Ele falou assim, você está matriculado com a Helena Katz. Meu Deus do céu, pronto. Aí eu vim e fiquei, né, ali, mamando, e tendo aula com ela, e fiz toda a tese, ela me encaminhou ali, falou, não, essa iluminação que você está fazendo não é isso, daí minha cabeça virou de ponta cabeça, não sabia, eu falei, mas já publiquei um livro com isso, como é que eu faço agora? Aí eu falei, tá bom, eu dou um jeito, eu vou meio que fazendo assim. E foi muito bom, foi um marco na minha vida, isso daí, em termos de conceito das coisas, né, que eu trouxe. Aí também já engatilhei para a Andréia, falei, a minha filha é bailarina, ela também quer fazer com você, admira muito, não sei o que, ela manda ela aqui. Eu falei, ela teve um trabalho sobre Denilton Gomes, ela falou, é a tese dela de doutorado, de mestrado. Ela entrou no mestrado e fez doutorado lá. Famoso, assim, Então foi muito importante, aproximou a minha família também da Helena, né? Ela também ficou bem amiga da gente, da Janice, que ela já conhecia tudo, mas aproximou mais, e a gente está aí. E aí eu, a partir desse momento, né, com o doutorado, ficou mais fácil para me articular na área de dança também. Fui nos encontros de dança da Bahia, participei, um pouco de teatro, um pouco de dança, né?
E enquanto isso, o Catarses aqui bombando, uma peça atrás da outra, a gente fazendo uns trabalhos, apresentando, viajando muito, né? Fazendo coisas até além do que a Uniso exigia de mim e do grupo, mas que eu achava muito importante para levar o nome da universidade, para eu poder mostrar o meu trabalho também, para a gente fazer as coisas juntos, né? E que eu não podia interromper, senão eu teria que fazer em outro grupo. Então eu falei, não, vamos fazer tudo aqui. A gente sempre tive o maior apoio da universidade, nunca tive a menor censura, nem da sua parte, nem de ninguém, quando você era pró-reitor, para as escolhas dos trabalhos que ia fazer, dos textos que a gente ia fazer, do modo como a gente ia conduzir esse trabalho. Sempre tive assim, uma total responsabilidade sobre esse grupo lá no Trujillo, e sempre cobrei dos atores. Eu falei, gente, eu não quero ninguém aqui que apronte, tá? Isso daqui é uma universidade, então a gente tem que respeitar, saber o horário que tem que vir, por onde entrar, que horas tem que sair, e sempre correu tudo muito bem, né? Eu falei, eu dependo disso daqui para eu viver das duas formas, tanto o meu ganha-pão quanto o meu trabalho, e eu levo muito a sério. Então eu sempre tive esse respaldo dos alunos, né, e das pessoas que trabalhavam lá comigo, e até hoje. Então isso é muito importante, porque a gente deixa um lastro, né, e isso contribui muito para a formação e até para a continuidade do teatro universitário lá dos anos 60, que é o único grupo praticamente, né, da cidade que tem. A Uniso tem um grupo de teatro universitário, né? Então, Gil, mas você veja que o grupo de teatro Catarses, ele está fazendo 30 anos, você está há 25 anos com o grupo, porque a forma como você está conduzindo todas essas coisas, né? Esse grupo, a seriedade, a alegria, a beleza do seu trabalho, a produção, porque você escreve textos, você traz novidades, né? Você traz é diferente, né? O seu grupo ele tem uma característica muito específica. Deve muito a você, sem dúvida alguma, né? Por ele estar existindo. E as condições, né, Roberto, de você fazer esse trabalho, porque eu sempre coloquei assim a importância de fazer um trabalho de linguagem, de pesquisa de linguagem. Isso quer dizer o seguinte, eu sempre falo para eles lá, nós temos que ter uma linguagem, nós temos que saber onde nós vamos. Não importa se a gente está repetindo sempre as mesmas... Às vezes me falam, você repete muito as coisas. Eu falo, mas esta é a minha fala. Né? É o modo de eu fazer, é o modo de o grupo fazer, e ele tem essa assinatura. Então eu não vou abrir mão dessa assinatura para agradar o mercado, porque eu não vivo do mercado. E sim de pesquisa. Nós somos uma universidade, nós temos que fazer um trabalho à altura de uma universidade. Está pesquisando na área de teatro, então vamos trabalhar a linguagem, vamos pesquisar isso. E isso eu devo, a Uniso, o professor Aldo Vanucci, desde o primeiro momento, né, ele deu maior importância para isso. Você, quando eu era pró-reitor, e todos, o Rogério, o Profeta, né, toda a reitoria atualmente, Fernando, eles sempre apoiaram, sempre me deram os parabéns, faz sucesso, 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 e me dão muita liberdade, pelo menos eu sinto que eles dão, que eles confiam muito. Eu nunca me pediram um relatório de nada. E eu tenho. Tenho lá no meu computador, eu vou deixando as coisas para fins do grupo, né? Mas nunca me pediram um relatório disso, daquilo, nada, tudo eu venho pedir para eles, pode fazer isso, pode fazer. Tem coisas que eu não peço, mas eu sei que pode fazer, porque eu não estou fazendo nada errado, estou fazendo tudo certinho. Então isso é muito importante, né? Você entender que é um trabalho tão vinculado à universidade, e que a universidade dá, não tem coisa mais valiosa para nós que fazemos arte do que a liberdade. Sem dúvida. A liberdade, não a libertinagem, não, apesar do trocadilho, nada, entendeu? É a liberdade de você escolher em arte o que você quer fazer. Só isso. Sim, mesmo você que você não fale em política, que você não fale em coisa... a semiologia, você tem o diferencial. Você usa esses recursos, né? O que você estudou e tal, ali aplicado diretamente. E outra, eu não escrevo meus livros sem as minhas pesquisas. Eu trabalho com uma dúzia de refletores, e com uma dúzia de refletores escrevi 3 livros de iluminação.
Exatamente. Publiquei 2 e estou terminando outro. Quer dizer, sim. Entendeu? E eu falei outro dia num congresso que foi em Florianópolis. Como que é a sua didática, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, a minha didática não eu faço com nada, eu faço com uma vela, se tiver, eu faço. Sim, com certeza. Eu não quero 1000 recursos de tecnologia. Se tiver, é melhor, claro. Mas se não tiver, não vai impedir você de fazer um trabalho. Então, uma coisa é você trabalhar com luz, outra coisa é você trabalhar com iluminação. E eu trabalho com luz. Eu não estou tão interessado na iluminação enquanto material elétrico e técnico, entendeu? Eu quero trabalhar com luz, quero ver o que a luz pode trazer, né, em forma de arte e tal. E nesse sentido, alguns refletores, né, e a luta para você trabalhar e criar com poucos recursos é fantástico. É onde você aprende. Eu aprendi assim. Sim. Eu aprendi, Paulo Betti fala isso daí num livro dele lá que ele escreveu, também, que a gente comprava disco, 3, 4, 5 discos, porque fazia sonoplastia com disco. Ia riscando o disco, então tinha que comprar outro correndo antes que saísse do mercado, senão você não podia fazer sonoplastia, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um bom gravador, sim. Não tinha estúdio, não tinha essas coisas. Então é do nada que você meio que redescobre o caminho das coisas. Sim, exato. Muito legal. Gil, conta mais ou menos a evolução, desde o começo que você entrou no Catarse, as peças que você, as montagens que você fez e como que você foi vendo a reação dos alunos, dos participantes, porque, como você mesmo disse, não são só os alunos dos cursos, mas você traz uma abertura para ex-alunos e outras pessoas de outros grupos estarem também, porque nós somos uma universidade comunitária e está aberto para outros contextos também. A gente inicialmente eu trabalhei com repertório, né? Então nós fizemos algumas peças de repertório, Tennessee Williams, um bonde chamado Desejo, Júlio César, a Casa de Bernarda Alba, teve uma outra peça que eu montei do Tennessee Williams, uma peça curta. E depois eu comecei a fazer umas coisas mais minhas, que eu escrevi os textos, porque eu precisava ter material para um elenco grande. Então vinham, a gente fazia testes, chegamos a ter 400, 500 candidatos nos testes, aí, só de alunos da Uniso, e gente muito boa, muito boa, né? E aí eu comecei a fazer cenas, esquetes assim, ligados com a realidade do momento e com papel para todo mundo e aproveitando os tipos humanos que chegavam, né, com as suas próprias criatividade, seu jeito de falar, seu jeito de se expressar e tal. E fui fazendo, foi uma série de morangos que nós fizemos, morangos urbanos, morangos berrantes, morangos 1, morango 2, morango 3, e aquele morango ia e voltava, e eu mexia, trocava a cena e estreava de novo. Tinha um público maravilhoso. A gente conseguiu uma vez uma temporada no SESI lotado o mês inteiro, com alunos da Uniso. Os alunos iam lá assistir, a gente fazia campanha, andava por aí e falava sobre a peça. Foi um momento muito legal nesse sentido de você trabalhar com um repertório do grupo e uma leva de universitários que estavam, alguns já concluindo, outros estavam entrando, mas que davam uma contribuição muito forte e um sangue universitário para um grupo de teatro universitário, muito importante, né? Não que isso tenha acabado, mas diminuiu. Eu parei de fazer teste porque também, por outro lado, frustrava muita gente que queria entrar e que eu acabava não podendo acudir e aceitar todo mundo, né? Porque é um trabalho que ia se sobrecarregar. Aí a gente falou, vamos permanecer e vamos tentar dar uma linha para esse grupo, né? Uma linha estética que o diferencie e que abra espaço em outros lugares. Aí que a gente começou a trabalhar textos mais, que hoje se chama de colaborativo, né? Que são textos criados pelo próprio grupo, pelos próprios atores, né? E eu vou pegando aquilo, vou acertando, dirigindo e tal, e está dando muito certo. Sim. Nós estamos estreando um espetáculo agora, chama-se Le Monde, o nome em francês ainda, né? Que é totalmente assim feito por eles, né?
Então, eu há muito tempo já não escrevo mais teatro. E eu insisto, uma das coisas que eu insisto no grupo, em termos de dramaturgia, é o multilinguismo. Porque, Roberto, eu parto do princípio de que nós, brasileiros, e essa linguagem que a gente desenvolve no grupo, temos como base uma forte herança colonialista. E todas essas línguas que eu coloco no palco, o francês, o italiano, o espanhol, e até mesmo o inglês, e às vezes o alemão, um pouco do árabe, às vezes do japonês, que eles pesquisam e tal, estão na base da nossa formação histórica, dos imigrantes e de todo o processo colonialista da Europa, né? Então, o nosso inconsciente fala várias línguas. Só o tupi mesmo, que a gente não tem entrado ainda nessa área das línguas indígenas brasileiras. Mas é possível, né? Aproveitar o Paulo Edson, né? Pois é, né? Porque a gente fica meio na temática meio urbana, meio não sei o que e tal, então não tem entrado ainda. Mas é uma coisa que eu insisto muito nesse multilinguismo. E faço, nós perdemos a Edna há pouco tempo, mas por um bom tempo eu mandava os atores lá com ela. Falei assim, vai lá que ela vai te ensinar italiano, vai te ensinar inglês, não sei o quê. Eles iam lá na terceira idade com a Lila, inclusive, em francês, e colaboraram várias vezes, né? E outras pessoas falantes de israelita, árabe e tal, sempre dando um suporte, japonês e tudo. E eles gostam, como é que eu vou falar essa língua? Eu falei, você não precisa falar essa língua, você vai aprender o sistema fonológico dessa língua aí e você vai usar esse sotaque e vai falar essas frases que a pessoa disser, você decora e fala, você não precisa falar a língua. Então aí eles passaram a decorar, estudar aquilo lá e de repente ficam falando, um fala em francês, outro fala em italiano. Eu falei, pare gente, vamos falar em português aqui para resolver o que vai ser feito, né? É modo de dizer que fala, a gente não fala todas essas línguas, né? Mas um pouquinho de cada. Mas a permanência disso ficou uma marca do grupo, tanto que a gente vai fora em festivais e tudo, as pessoas mais estão falando pouco essas línguas, eu quero ouvir mais essas línguas. Então ficou muito interessante isso. E eu acho também que além de ter esse respaldo antropológico, cultural, né, por baixo da nossa cultura e está por baixo dessa linguagem que a gente propõe, que é bem modernista, é bem oswaldiana, está o quê? Uma coisa mais cosmopolita e uma tendência para a qual nós estamos indo com a internet, que a gente entra em tudo quanto é língua e não percebe que está entrando. A gente sim, porque nós trabalhamos com isso. Mas eu não sei se o público que está lidando com isso fala inglês, né? Você vai comprar alguma coisa, a pessoa fala em inglês com você. Quer dizer, está tão presente isso no mundo, com essa globalização, inclusive linguística, que não assusta tanto isso, não é tão estranho, né? A gente hoje incorporar esse multilinguismo como parte da cultura antropofágica nossa, né? De não engolir só a cultura, mas a própria língua, do idioma, né? Engolir a língua não, mas né? o idioma que está ligado. Agora, nessa sua forma de apresentação, essa sua proposta, né, da semiologia, entra também, não é só a valorização da palavra e das línguas, mas também do corpo, né? O som, né? Sons que se emitem com o próprio corpo, mas o corpo e principalmente o rosto, né? O semblante, as ações e reações que refletem. Isso daí vem de um casamento entre o grupo Catarsis e o grupo Proposição, da Janice Vieira e da Andréa, que elas me trazem essa parte corporal, né? E trabalham no grupo, o grupo já está acostumado com isso. Isso a gente faz mais de 10 anos, muito trabalho de corpo, eles chegam a fazer 1h30 de corpo antes do ensaio. Eu falo, gente, está acabando o meu horário de ensaio e não começamos ainda. Não está pronto, o joelho ainda não aqueceu, não sei o quê, e pá e tal, é muito, muito forte isso. E a gente percebe. E é importante, né? É importante para a fala, para o desempenho, né, esse trabalho de corpo. Então é uma contribuição muito grande. A Andréa vem assinando ultimamente toda
essa parte do grupo, né? E eu acho super importante. É muito difícil alguém entrar no Catarse sem ter passado por essa pesquisa. Tem um tempo, sabe, de maturação ali, de aprender e ver como é que é e tal. De repente entra. Mas assim, pronta entrega, não dá. De um ator sair, você puxar um ator, mesmo que ele tenha experiência de palco, para esse trabalho ele não está muito pronto ainda. Ele precisa passar por toda essa preparação, porque é um processo, né? Sim. É um processo e uma linguagem não muito comum. Eu falo assim, eu não quero ator entrando, dando um passo atrás do outro. Eu quero que o ator salte e pare lá na frente. Sim. E nós tínhamos atores que entravam em cena assim a 3, 4 metros da coxia. Eu falava, eu quero que você apareça, de repente. Né? E o rapaz lá pulava, dava um pulo, ele até trabalhou aqui na Uniso, era aluno nosso, o Léo. Eu lembro do Léo. O Léo, uma vez nós estávamos em cartaz em São Paulo, eu até esqueci da cena que ele entrava. Quando eu vi, ele pulou de lá, de um ponto extremo no outro. Eu falei, como é que ele conseguiu dar esse pulo? Então, ele ficava lá, acho que preparando assim, e de repente saltava. Sim. Eu falei, essas coisas que são a linguagem. É isso daí que vai dar a vocês um ser da língua, um ser próprio da fala, que é a sua assinatura. Dá trabalho, mas faça isso daí. Claro que a gente está incorporando coisa da comédia de arte, do circo, de tudo, mas não é aquela coisa escolar, sabe? É uma coisa que a gente vai descobrindo por outro caminho, pelo corpo mesmo, pelo treinamento mais ou menos regrado e constante, até chegar a produzir esses diferenciais, vamos dizer assim, da linguagem. Eu acho super importante isso. Com certeza. É muito interessante que você passou pelo teatro dentro da escola, teatro amador, né, teatro estudantil, teatro universitário, teatro profissional, tudo envolvido dentro do seu universo. Então, eu queria que no próximo bloco você falasse um pouco a respeito disso daí, tá bom? Okay. Então, até já, quando o professor Roberto vai falar um pouco a respeito dessas características do teatro dentro da escola, né, e o teatro amador e profissional.